Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos à nossa casa, retomando o ritmo normal das atividades da nossa vida, da vida profissional. Nós já observamos a cidade muito mais cheia e isso é para nós motivo de muita alegria. Para a noite de hoje, nós separamos esse tema das mortes coletivas à luz do Espiritismo, ou como diz o Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, o subitem flagelos destruidores, que é um item para o qual nós deveríamos voltar periodicamente para ler o diálogo que Kardec ali apresenta e faz, melhor dizendo, com os espíritos. E nós pensamos nessa palestra em face do último acontecimento no nosso país, de proporções gigantescas, que nos colhe no sentimento, na compreensão, que é exatamente esta última barragem que desabou em Minas Gerais, em Brumadinho, desde a sexta-feira da semana passada, e que com 9 dias nós continuamos acompanhando pelos telejornais, pelas redes, pelas mídias sociais, o resgate dos corpos. E nesse período, como ocorreu em outros acidentes, aparecem muitas perguntas. As pessoas nos acionam sobre esse tema nas diversas formas que hoje temos para ouvir a resposta. Qual é a resposta do Espiritismo? Qual é a explicação para mortes coletivas? Porque, amigos, não há uma outra lógica capaz de apresentar uma consolação para essa situação, a não ser a luz do Espiritismo. E temos sido, como espíritas, muito demandados por esse tema. O nosso amigo e irmão Haroldo Dutra fez recentemente, por esses dias, um pequeno vídeo que circula nas redes sociais, respondendo a perguntas sobre o tema. E, particularmente, eu venho acompanhando esses temas há algum tempo, porque neles há sempre um detalhe que me chama a atenção, que é o detalhe da consolação, que vai aparecendo nas reportagens à medida que aquelas primeiras notícias dos mortos, do acontecido, vai cedendo lugar para aquilo que a mídia chama de o fato novo, a novidade, aquilo que possa surpreender o telespectador, o leitor, o internauta, enfim, que é o detalhe de quem estava no local ou deveria estar lá, não foi surpreendido pela morte coletiva, no caso específico pela onda avassaladora daquela lama, ou alguém que deveria ir para aquela situação, aquele lugar, e por algum motivo muito inesperado não foi. Há sempre essas notícias. Revisando, inclusive, as próprias palestras que eu fiz, já fiz várias sobre esse tema. Aliás, eu comecei, nesse evento, ficar preocupada, numa preocupação no sentido reflexivo. O que é que eu tenho a ver com isso? No sentido que eu fui revisar as minhas anotações de palestras e, pelo menos, nos 4 últimos que ocorreram no Brasil, nos 3 últimos, com certeza, eu tinha palestras logo em seguida. Então, isso nunca tinha me incomodado, me afetado, me preocupado nesse sentido, mas eu fui observando, recuperando, a partir da queda do avião da Chapecoense em 2016, o estouro da barragem Mariana, aquela morte dos jovens na boate em Santa Maria, sobre um evento como envolvia jovens, na época eu tive a oportunidade de falar sobre ele em várias circunstâncias. E fui revisando daí para trás o desabamento do Morro do Bumba, em Petrópolis, em 2012, a queda do avião da TAM, aquele voo que ia de Porto Alegre para São Paulo, e na chegada no aeroporto, aquele acidente de trágicas proporções, aquele avião da Gol, que ia do norte para o norte do país e colidiu com um jetinho que vinha dos Estados Unidos no sentido do Brasil, a queda do edifício Palace 2, para ficar entre aqueles que talvez esse auditório aqui tenha acompanhado já na sua fase madura, na sua fase adulta da vida. E mais para trás há episódios desse porte no Brasil muito interessantes.
Por exemplo, o incêndio do edifício Joelma no ano de 1974, que rendeu inclusive um filme, Edifício Joelma, que rendeu muitas questões a Chico Xavier no Pinga Fogo, e em relação ao qual constam algumas mensagens no livro Somos Seis, que é um livro psicografado por Chico Xavier, em que 6 jovens desencarnados, 2 deles naquele evento trágico, relatam o seu processo de desencarne, de o porquê estavam ali. E um pouco mais para trás, indo à década de 60, um evento trágico no Brasil, hoje pouco lembrado, mas muito trágico, que foi a queima de um circo, no ano de 1961, na cidade de Niterói, cujo número total de mortos nunca se soube oficialmente. Estima-se que tenha sido 3.000 mortos naquela altura. São acidentes muito trágicos, são mortes coletivas que marcam a nossa alma profundamente, mas que nos legaram, enquanto sociedade, não apenas esses, mas os que ocorrem no mundo inteiro, novas regras de segurança, novos parâmetros, novos pactos sociais, novos ajustamentos. Lembro muito claramente que, a partir do evento de Santa Maria, houve uma discussão no Brasil inteiro sobre qual era a segurança do lugar para onde vão os jovens. E constatou-se que as casas de diversão, as boates, as danceterias, para usar aqui a expressão do jornalista André Trigueiro, eram basicamente, naquele momento, expressões dele, uma ratoeira armada, porque não havia rota de fuga, não havia saídas, enfim, tudo aquilo que hoje nós conhecemos como necessário para qualquer aglomeração pública. Mas o que me chama muita atenção, mais do que esse saldo, digamos, positivo de algo muito trágico, são as histórias, e essas eu gosto de colecionar, daqueles que escaparam da situação. E, nesses últimos dias, 2 histórias me chamaram a atenção, que eu acho que também chamaram a atenção de vocês. A primeira, a de um dos empregados da mineradora, que estava no pátio, no momento em que aquela imagem, que nos choca muito, é a imagem que a barragem começa a cair. E ele começa a correr, e um colega diz, vai para a caminhoneta. E ele foi, e não conseguia mais achar uma estrada para sair um lugar. No entanto, a caminhoneta funcionou exatamente como uma espécie de cápsula protetora, na qual ele ficou ali guardado, porque uma locomotiva que estava mais adiante, carregada de minério, veio com a onda, jogou a caminhoneta para cima e ele escapou. É o improvável acontecer, mas ele escapou. Há o caso de um outro funcionário que estava na portaria da sede administrativa e que, percebendo o que estava acontecendo, teve tempo de pular uma janela e escapou. Mas o mais impressionante para mim nem foram esses 2 casos. Foi um de um menino de 10 anos que, morando ali na zona rural, nas cercanias, mês de férias, verão, a vida pela frente, aos 10 anos de idade, o que faz uma criança que vive nessas circunstâncias, num lugar que é tão bonito no Brasil e que era tão aprazível? Tomar banho de rio. Foi nadar, foi mergulhar, e foi por estar no rio, nadando, que ele escapou. Porque a sua avó contou inicialmente, depois os seus pais, e depois eu vi uma entrevista com ele, se ele tivesse ido brincar aonde ele disse que ia, ele teria sido levado pela lama. Essa foi a boa desobediência. Ele disse para a mãe que ia para um lugar, mas ele estava no outro. Então, ele estava nadando quando a onda de lama veio e começou a atingir o pequeno rio, o pequeno ribeirãozinho ali, aquela águazinha, aquele filete em que ele estava. E ele foi sacudido. E ele lembra que, quando foi sacudido, ele caiu próximo a um tronco de coqueiro, ao qual ele segurou-se, mas o volume da água, a velocidade, enfim, o movimento, foram maiores do que as forças dele, e ele largou o coqueiro, que seria a sua salvação. E ele foi de novo arremessado para a outra margem. E havia um tronco no qual ele se agarrou,
em cujas raízes, mas o tronco foi puxado para a água novamente. E ele se lembra que foi agarrado ao tronco até que foi sacudido num barranco, provavelmente desmaiou e foi encontrado mais tarde pelo irmão que o procurava. E ficou 3 dias na UTI e escapou. Talvez a pergunta para os que não são espíritas é: por que esses não morreram? Ou por que tantos desencarnaram, tantos morreram? Se nós não tivermos a perspectiva de que há uma gerência muito precisa, uma engenharia aqui que, a falta de uma melhor palavra, nós vamos chamar de sideral, uma engenharia divina. Se nós não tivermos a compreensão, como espíritas, de que Deus é soberanamente justo e bom e que não há falhas na sua justiça, nós vamos ficar olhando para um episódio desse e fazendo as cobranças materialistas que são feitas e que devem ser feitas. Não estamos aqui eximindo empresas, autoridades das suas devidas responsabilidades. A vida humana está acima de todas as circunstâncias. E lembramos que esse primeiro momento ele é difícil, porque a tentativa de reparação material é uma reparação que vai por valores financeiros. E essas coisas têm um prazo, e há um outro prazo, que é um outro tempo muito subjetivo, que é o da recuperação do luto de quem está envolvido. E sobre esses casos eu me lembro muito bem da experiência do pai de uma amiga minha. A esposa faleceu, os filhos já eram adultos e casados, e essa minha amiga foi a filha que teve a iniciativa de organizar a herança da mãe, que precisava ser feita ali com o esposo e com os filhos. E num primeiro momento o pai negou-se a fazer isso, eram muito poucos dias após o sepultamento. No 30º dia, que era um prazo, que ela havia sido instruída pelo advogado para iniciar o processo, ela chamou o pai e era preciso que ele fosse. E ele disse: mas hoje, mas tão rápido, que pressa é essa? O que é que você... Não, mas é o prazo, precisamos ir, 30 dias. E ele virou-se para ela e disse: o que são 30 dias para a pessoa com quem se conviveu 50 anos? E eu me lembro muito bem que nessa manhã ela me ligou, nós tínhamos uma atividade comum e ela disse: eu não vou, mas também não vou para o cartório, porque eu estou atravessada pela saudade do meu pai. Trazendo essa situação para as famílias lá em Brumadinho, é a mesma coisa. O que são tantos R$1.000 para a convivência de alguém com quem se esteve 20 anos, 30 anos ou muito mais. Então precisamos olhar essa situação à luz do Espiritismo para compreender isso um pouco melhor. E vamos começar aqui relembrando a parábola do rico insensato, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 22, e é particularmente uma parábola em relação à qual eu venho pensando muito nos últimos dias. É aquela parábola em que Jesus digamos assim, confrontado, é chamado a atenção por alguém que estava na multidão e vai dizer-lhe: Senhor, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E aí Jesus então vai contra-argumentar essa pessoa dizendo: quem te disse que eu sou um juiz repartidor dos bens entre vós? E aproveita esse ensejo, que é um ensejo de conflito, porque havia algo comum para ser partilhado, e às vezes esse algo comum não necessariamente é um bem financeiro, às vezes é um patrimônio imaterial, uma memória. E aí, sobre essa circunstância específica, Jesus então narra-lhe a parábola do homem que havia ficado rico, mas não havia sido suficientemente previdente. E diz que esse homem tinha uma herdade, uma fazenda, um aras, uma vinha, que havia produzido muito, de uma tal forma que esse homem não tinha onde armazenar os frutos da sua propriedade, de tão abundantes que era. Então ele decidiu
construir silos para guardar os frutos da sua propriedade. E quando esses silos foram construídos, ele então armazenou tudo e, olhando para aquele armazenamento que dava para décadas, ele sentiu que ali a sua vida estava concluída e que ele poderia agora auferir os bens do seu patrimônio. E ele decidiu então, para usar aqui a expressão de algumas traduções, gozar a vida. E Jesus arremata então dizendo no final desta parábola, que este homem era um louco, pois que naquela noite a sua alma seria arrebatada. Nós já sabemos que essas narrativas de Jesus, todas elas têm um valor, um conteúdo simbólico muito significativo, muito forte, que pode ser desvelado em muitas interpretações, e tem um valor psicológico muito forte, terapêutico inclusive, a ponto da psicóloga e médica alemã Hannah Wolff escrever uma obra intitulada Jesus Psicoterapeuta, tendo como roteiro do tratamento de seus pacientes as parábolas narradas por Jesus. Então, essa parábola do rico insensato, ela é uma parábola para todos nós, porque não importa se nós tenhamos abundância dos bens materiais, porque todos nós temos a abundância da vida e do livre-arbítrio, sobretudo, pensando com uma categoria essencialmente espírita. A questão é o que temos feito com o nosso livre-arbítrio. A grande maioria de nós tem tomado o padrão, o modelo, repetido a ação do rico insensato. Gozar a vida das mais diferentes formas. Às vezes, inclusive, aleiando-se da própria vida social. É uma forma de gozar a vida. Outras vezes, nas modalidades clássicas, que nem precisamos citar. E de outras e outras formas. O detalhe, felizmente, para todos nós, para que não continuemos na insensatez em que nos encontramos, é que nós nunca saberemos a hora em que seremos chamados ao mundo espiritual. A hora do nascimento, ela pode ser relativamente programada num parto, mas a do desencarne, não. Para a nossa felicidade, é assim, tem sido assim e deve continuar assim. Não pelo medo da morte em si, mas para que nós entendamos qual é o nosso tamanho perante a vida, qual é a nossa relação, para observarmos que nós não estamos aqui de passagem, simplesmente, como diz Joana de Ângeles, como observadores distantes. Há uma mensagem no livro Vida Feliz em que Joana de Ângeles diz: não és um observador distante dos fatos. Se nós avançarmos um pouco na interpretação, a nossa pergunta será: se nós não somos um observador distante dos fatos, o que é que nós somos? Respondendo pelo avesso, nós somos então observadores implicados nos fatos. Então é como observadores implicados nos fatos que a parábola do rico insensato é muito importante para nós, porque ela nos volta para um ensinamento básico de Jesus: orai e vigiai. Nós precisaremos cuidar das nossas vidas, ou daquilo que Allan Kardec chama preciosamente no Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa transformação moral, que o Espírito Emmanuel, de forma linda, chama de reforma íntima, e que Joana de Ângeles, academicamente, chama de autodescobrimento. Porque, para citar aqui o espírito Eurípedes Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no último capítulo, nós não sabemos quando será a última curva do caminho. Então, até lá, nós precisamos estar vigilantes, porque pode nos suceder o que sucedeu com uma das personagens, se não me engano, a primeira que teve o corpo identificado na tragédia. Uma funcionária médica, se não me falha a memória, que havia completado 35 anos no dia anterior. Provavelmente ainda estava na alegria do aniversário. E hoje de tarde, relendo esse tema, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria muito
de abraçar essa moça para dizer: concluiu, amiga, concluiu um ciclo. Porque quando nós vamos ao Livro dos Espíritos e encontramos o item que citamos, flagelos destruidores, nós vamos observar o raciocínio de Allan Kardec com os espíritos que o assessoravam, perguntando inicialmente, de forma contundente inclusive, com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores. Sem rodeio essa pergunta de Kardec. Para usar uma expressão comum, essa, no nosso raciocínio, assim, como é que os espíritos vão se sair dessa situação? Kardec admite muito claramente que é uma ferida. Com que fim? Qual é a finalidade de um acontecimento como esse? E como tantos outros que já acompanhamos? Com que fim Deus fere a humanidade por meio desses acidentes, dessas calamidades? E a resposta dos espíritos, da qual nós destacamos aqui alguns tópicos apenas, para fazer a humanidade progredir mais depressa. E aí a gente já podia ficar aqui e pensar: opa, isso que tanto dói, que tanto destrói, é para fazer progredir? Logicamente, nós já inferimos que não temos progredido tão rapidamente o quanto deveríamos. Na sequência, os espíritos vão nos lembrar nessa resposta algo que na organização didática de O Livro dos Espíritos está no capítulo anterior, Lei de Conservação. E eles dizem: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? E aí, novamente, vai aquele sinete nos lembrar. Nas leis divinas, destruição e conservação são duas faces da mesma moeda, para usar a metáfora comum. Então, não existe destruição que esteja organizada dentro das leis divinas, obedecendo às leis divinas, sem que não tenha um propósito de conservação e de construção claro. Ainda que essa destruição, ela nos fira de forma muito contundente, como nesses casos, e como em outros casos que talvez não tenham o vulto que esta tragédia está tendo agora, mas que são flagelos destruidores, como a violência social. Não poder andar com os vidros baixos num carro, numa cidade como Campina Grande, é estar fugindo de uma onda, quase como a onda da barragem, porque nós estamos nos blindando o tempo todo. São flagelos destruidores, cuja presença requisitam de nós todos muita reflexão e das autoridades muita ação para que as vidas humanas sejam preservadas. Nesse diálogo, então, de Kardec com os espíritos, nos flagelos destruidores, ele faz uma pergunta que hoje à tarde, relendo, eu me dei conta que é uma que talvez nós façamos muitas vezes, né, que estejam aparecendo nos telejornais, quando ele pergunta assim: mas nessas catástrofes, nesses flagelos, sucumbe tanto o homem de bem quanto o perverso. Será isso justo? É um raciocínio nosso, porque nós olhamos assim no atacado, né? Tem justos e tem perversos. Aliás, a nossa leitura no momento desse, tomada de emoção, é a leitura que diz assim: como é que Deus permite que tantos trabalhadores, tantos homens de bem, tantas pessoas que estavam ali fazendo bem tenham morrido? Por que não morreram? Essa foi a pergunta que eu vi. Os que estão articulando a onda de ataques em Fortaleza. Seria uma espécie branca, né, de sanear o problema. Não morre ninguém em Minas Gerais e morre uma população talvez até maior do que a desencarnou em Brumadinho, nos 2 presídios de Fortaleza. Então, é uma forma branca, né, de incluir e de excluir. São perguntas que surgem. E Kardec consegue captar esse pensamento, e quando nós lemos 160 anos depois dessa publicação, nós vemos o quanto é atual.
E aí a resposta dos Espíritos. Durante a vida, o homem sempre se refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira bem diversa, pensa após a morte. Conforme temos dito, a vida no corpo bem pouca coisa é. E os Espíritos aqui não estão desdenhando da vida no corpo físico. Eles estão nos dizendo que há um olhar que vai muito mais adiante. E lá para o meio da resposta, há uma sentença profunda que diz o seguinte: os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E nós poderíamos ficar nesta sentença a noite toda e relacionarmos, por exemplo, essa sentença com a mensagem Calamidades, que é o capítulo número 1 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. E só hoje à tarde é que eu relacionei uma coisa com outra e fui me dando conta dos detalhes. Primeiro, o livro se chama Após a Tempestade, cujo prefácio é do mês de abril do ano de 1974, que é um ano, do ponto de vista da história do Brasil, onde a ditadura estava ferrenha. E o livro se chama Após a Tempestade. E nós estávamos vivendo os anos difíceis, os anos de chumbo daquele momento no Brasil. E o primeiro texto, o primeiro capítulo se chama Calamidades. Então, Joana, cirurgicamente, didaticamente, pedagogicamente e terapeuticamente, escreve um livro cujo título aponta para o futuro. O prefácio é de um mês difícil naquele ano. O capítulo 1 se chama Calamidades e ele foi escrito no dia 2 de fevereiro do ano de 1974. Portanto, um texto que faz aniversário hoje. E só para a gente ficar fazendo mais relações ainda e voltar para o texto kardeciano, no dia 1º de fevereiro de 1974, havia ocorrido o incêndio do edifício Joelma. E é exatamente assim que eu me senti hoje à tarde, um tanto em suspenso, mas ao mesmo tempo voltando a essa retrospectiva, sentindo um profundo conforto, um consolo, uma orquestração divina para esse texto. E relacionando esse texto com essa sentença, os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo, nós vamos encontrando no texto de Joana várias observações que nos fazem observar isso de forma mais profunda. A primeira delas, quando ela nos diz que, com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens. Então, é um parágrafo de abertura, de constatação, e de como nos sentimos, um rastro de sangue, de luto e de dor, mas que não é iníquo, em veemente convite à meditação dos homens. Na sequência, ela vai nos falar que são consequências da lei, consequências naturais da lei de destruição, que enseja a renovação das formas e faculta a evolução dos seres. Sempre esses fenômenos conseguem produzir impactos, graças à força devastadora de que se revestem. Então, se nós tivermos um mínimo de senso, em vez de começar a blasfemar ou reclamar, nós vamos começar a pensar o que isso significa. Mais adiante, sem aliviar a responsabilidade dos responsáveis por esses eventos, porque sempre os há, Joana de Ângeles vai dizer: tais eventos desesperadores impõem ao homem invigilante a necessidade de meditação e submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que o incitam à elevação. Então, vejamos essa perspectiva, que não é um religiosismo, é uma compreensão profunda de que somente Deus é soberanamente justo e bom, e que nada ocorre fora das suas leis, e que, sendo Deus soberanamente justo e bom, está supervisionando tudo o que ocorre.
porque nós somos espíritos imperfeitos. Na declaração que Haroldo Dutra fez esses dias, ele até faz uma observação interessante. Ele diz: nós somos pouco mais de 8 bilhões de almas no mundo de provas e expiação, produzindo mal, que precisa ser gerenciado. Aí ele diz: Deus gerencia o mal, ou seja, orquestra no sentido de que esse mal, o mal que todos nós produzimos, não ficará impune, no sentido de que fere as leis divinas e precisa ser reorganizado. E hoje à tarde, no nosso Evangelho, o texto de Emmanuel, que nós lemos, a última frase, dizia o seguinte: se queremos remediar o mal do mundo, precisamos começar a remediar em nós. E voltamos para o texto de Joana, porque isso faz todo sentido com um evento como esse. Na sequência do texto, ela vai dizer: olhados do ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores. Então, eles não são à toa. Removem pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Então, vejamos que nós fazemos um processo aí de troca com cargas psíquicas altamente poluídas, que resumam do nosso passado, do conjunto das nossas experiências pessoais e coletivas, e que precisam ser saneadas. Como um ambiente que está poluído precisa ser despoluído. Como um ambiente que está tomado de ácaros, de formigas, de insetos, seja lá do que for, precisa ser saneado para que a saúde ali ocorra. Da mesma forma que a vigilância sanitária para fiscalizar se os esgotos, os dejetos estão devidamente enterrados e colocados numa calha que os leve a uma estação receptora e que o trate, imaginemos a vigilância espiritual para o clima psíquico que nós respiramos. Isso precisa ser saneado vez por outra. Mas não vai ser saneado ao acaso. Agora é aquele povo lá de Minas Gerais. Outra hora é um terremoto no céu. Não. Há leis absolutamente precisas, gerenciando todo esse processo, reunindo somente os espíritos vinculados a determinados episódios no passado, que são psiquicamente, magneticamente atraídos para as situações. E os que não são, ou aqueles que já se libertaram, já fizeram o processo de retorno, já expurgaram de si o mal que produziam, e como disse Emmanuel, provocava o mal no mundo em que vivemos, escapam, para usar a palavra dos telejornais, milagrosamente, numa caminhoneta que virou uma cápsula e uma coisinha desse tamanho ante o destroço que ali estava, ou um menino de 10 anos, que nem era um nadador profissional, que provavelmente aprendeu a nadar por intuição, por estar ali no convívio com a água, como uma criança aprende a andar e escapa numa circunstância dessa. Porque, como em todos os outros acidentes, os de avião, que alguém vai viajar e esquece a carteira de identidade ou o passaporte. Eu lembro que, no caso da Chapecoense, um dos jornalistas que não desencarnou porque quando chegou no aeroporto havia esquecido a carteira de identidade. Como era um voo para a América do Sul, ele não precisava passaporte. Como é que alguém sai sem documentos pessoais? Felizmente, no caso dele, ele saiu. Não era o seu momento, ele estava daquela experiência que vulgarmente se chama de karma, uma palavra hindu, ele não estava mais vinculado àquilo ali. Voltando então para o texto de Joana, ela diz: indubitavelmente, esses flagelos trazem muitas aflições pelos danos que se demoram após a extinção de vidas, arrebatadas coletivamente, deixando marcas de difícil remoção, que se esculpem no caráter, na mente e nos corpos da criatura. Então, ela reconhece a carga do chamado efeito traumático.
aquele trauma que se dá após um acidente dessa magnitude. Como pedir àquele funcionário que escapou lá na caminhonete, o que pulou a janela, né, que se reintegre esse processo? Poderá, inclusive, se reintegrar, mas será lento, chamado estresse pós-traumático. Serão lembranças muito vivas que essas pessoas terão por muitos anos. E aí, na sequência, Joana vai, então, dizer que essas calamidades, elas decorrem tanto dos efeitos da natureza, né, os terremotos, que nós conhecemos tanto, as enchentes, como decorrem da imprevidência humana. Então, no caso do Brasil, que nós conhecemos bem, enchentes muitas vezes resultam de imprevidências, não apenas administrativas, mas de cidadãos que estão em determinado lugar. É um conjunto de fatores. Agora, o mais surpreendente de tudo isso, que se liga com aquela sentença lá da resposta do Livro dos Espíritos, os corpos são os nossos disfarces na Terra, as nossas apresentações, felizmente. Joana vai, então, apresentar uma lista que é sempre arrebatadora voltar e reler. Ela vai nos dizer que é justo refletir que as leis divinas se utilizam de métodos purificadores e liberativos, de que os infratores e defraudadores das leis e da ordem não se podem furtar. E se vocês estiverem assim, bastante emocionados ou surpresos, eu vou adiantar que a grande surpresa é agora. Porque nós estamos olhando para aquele acidente e para qualquer outro do mesmo porte, com essa visão muito humana, com essa visão do agora, que é uma fotografia no percurso do processo existencial. Mas essa fotografia, como nos filmes antigos de rolo, que era uma fotografia atrás da outra, ela é apenas um quadro numa grande fita no processo evolutivo. E aí Joana começa com uma lista. Quem são esses, ou quem somos nós, que talvez seja a afirmativa mais importante hoje, quem somos nós, quando estamos em meio a uma tragédia coletiva? Aí começa a lista assim. Vou ver se eu vou conseguir ler toda. Comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários e marinhagens desvairados em acumpliciamentos para pilhagens criminosas, incendiários contumazes, bandos de bárbaros, pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras de que se utilizaram, legisladores sádicos, conquistadores arbitrários. E por aí vai. É uma lista muito impactante, cujo resumo seria: não sobrou ninguém, não sobrou nenhuma categoria, no sentido de que, se enfrentamos as leis divinas em outras existências, provocando atentados gravíssimos às vidas humanas, nós retornamos. E aí aquilo que inicialmente é a vítima, nós conseguimos compreender que nessa circunstância, sim, numa circunstância anterior, como todos nós, algozes. O que une essa história é que agora sim vítimas, mas não inocentes do ponto de vista evolutivo. E a lista de Joana segue, né? Com outras e outras categorias, que recomendamos que todos leiam o texto Calamidades, para que nós reflitamos conjuntamente que a perspectiva espírita não é a que vai dizer: está vendo? Errou, pagou. Está vendo? Fez lá atrás, agora está pagando. Fez isso em tal revolução, fez em tal guerra, agora morreu assim. A perspectiva espírita, em primeiro lugar, é uma perspectiva de profunda reverência à vida.
E aí nós voltamos aqui com o apóstolo Paulo, em tudo dai graça. Voltamos com Joana de Ângeles em Vida Feliz, o socorro sempre chega antes. E nós voltamos a essa leitura e bendizemos ao Senhor a oportunidade que nos dá de, neste momento, sermos testemunhas distantes desse fato, para introjetarmos a noção de gratidão, porque a nossa hora, como a do rico insensato, nós não sabemos. E poderemos ser colhidos na sequência daqui. E precisamos ter essa visão panorâmica de que a vida na Terra é profundamente dinâmica. Que aquilo que ficou lá no passado e que ninguém soube, em que nós nos envolvemos, às vezes, tirando um partido de uma situação que nem era nossa, vai ser reparado. E sempre que eu lembro disso, eu lembro com muita tristeza, uma profunda compaixão, é uma coisa que me move. Durante muitos anos, por exercício profissional, eu precisei assistir telejornal. E me movia muita compaixão. Hoje eu já posso desligar a televisão, porque profissionalmente eu já não trabalho com isso. São aquelas pessoas que se envolvem nos linchamentos. Não tem nada a ver com o crime ocorrido. E ainda que tivessem, nós já temos justiça. Nós já passamos do olho por olho, dente por dente, há pelo menos 5.000 anos. E se envolvem com os linchamentos. E entram para essa fila de saneamento dessa carga psíquica, atmosférica, que ainda está na Terra. Porque nós ainda somos um mundo de provas e expiação, com orgulho e egoísmo nas suas mais altas voltagens para a imensa maioria dos que aqui estamos. Então nós olhamos para essa situação e bendizemos que ela nos chegou tragicamente. Deixará lições profundas, mas deixará também aprendizados, porque nós olhamos e dizemos, não é possível. O evento de Mariana não fez 3 anos. E o que aprendemos? Relaxamos, nos esquecemos de que precisamos vigiar, fiscalizar. Quem fiscaliza a natureza? E, de novo, porque é muito mais interessante poder resgatar pelo afeto do que pela dor, pela morte súbita, pela saída de cena numa situação deste porte. E todos nós que olhamos aqui, nós olhamos a situação assim. Uma mãe que vai sepultar um filho, uma esposa, um esposo, às vezes numa família mais de uma pessoa. E essas famílias, como todos nós, a notícia, os dias, mas os que partiram, eles deixaram a mãe, a esposa, o filho, os amigos. Eles também sentem muita saudade. E nós ficamos aqui, muitas vezes, lamentando a nossa situação, mas eles também estão lá. E o grande detalhe de tudo isso, talvez, que não é nem um detalhe, é um fator constitutivo, e que nós aprendemos na obra do Espírito André Luiz, especificamente em Obreiros da Vida Eterna, é a imensa engenharia espiritual para esse resgate de espíritos. Porque quantos minutos os bombeiros demoraram a chegar para resgatar o primeiro corpo? Quantas horas foram gastas para que os primeiros desaparecidos fossem localizados? Quando a barragem estourou, as equipes espirituais já estavam lá. Afirmo categoricamente, já estavam lá. Porque é um evento de grande porte. Assim como um evento de pequeno porte, que é uma folha de árvore cair, não ocorre sem que Deus permita. Então nós olhamos para esse evento como espíritas e ante a dor que toma os nossos corações, a consolação também ocupa o lugar. Olhar para a situação e saber que ali Deus permitiu que almas comprometidas com um evento, não importa qual, fossem reunidas e pudessem ali superar. E essas almas ali estavam, porque do ponto de vista reencarnatório, acordaram
que estariam ali, aceitaram esse desafio. Elas não estavam ali enganadas, elas não foram ludibriadas, atraídas para aquele lugar inocentemente. Não, antes de se reencarnarem, do mais velho ao mais novo que lá desencarnou, do mais lúcido espiritualmente àquele sem lucidez nenhuma, todos haviam concordado que desencarnariam daquela forma e que aquela, ou que esta forma, era a melhor forma para a sua superação. E aí, meus irmãos, é preciso coragem para assumir isso. Porque outros tantos que estiveram com ele, que estiveram conosco, não tivemos ainda a coragem de resgatar a dívida nesse bloco. Nós pedimos muito parcelamento. Vai parcelando, parcelando. E às vezes a gente não honra o parcelamento. Então eles assumiram, estavam ali. E quem já tinha se liberado, naquele dia não estava lá. Não existem então melhores nem piores. Talvez usando aqui a expressão do espírito André Luiz, talvez nós possamos falar de espíritos completistas. Completaram a sua cota, fecharam o seu ciclo, e a nossa relação para com eles agora é uma relação de paz, de oração. Sigam em paz. Oremos por eles profundamente. E oremos pelas autoridades que ali estão, pelos responsáveis. Porque será triste saber que talvez, e eu firmemente espero que não, laudos não tenham sido alterados. Firmemente eu espero que não. Confio plenamente. Oremos então para que sigam. Mas nos comprometamos como diz Emmanuel, a superar o mal que há em nós. Sugerimos então a leitura do capítulo Calamidades do livro Após a Tempestade e a seção Flagelos Destruidores de Destruição em O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.